Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E esse episódio vai tratar da educação e da soberania digital e de dados. Em especial, vai tratar das universidades brasileiras nas mãos das Big Techs, em especial do Google. E a maior delas, a USP, foi estudada pela Laila Almeida Braga, que é a Lai, que é mestre em geografia, né, Lai? Ela acabou de defender. Mestre, não. Na verdade, eu só defendi a graduação mesmo. A graduação, desculpa. O Imagina. TCC, trabalho de conclusão, né, a respeito exatamente desse tema, que é o tema da Universidade de São Paulo, que entregou as suas, vamos dizer assim, uma parte da sua infraestrutura tecnológica para o Google, né? E é sobre isso que a gente vai conversar com a Lai, que é integrante da Rede Feminista de Cuidados Da rede, Digitais, não é sim. isso? Agora eu A acertei. rede de transferência de cuidados digitais. Eu tô mal hoje, hein? E do Maria Lab. Sim, sim. Muito, Sérgio, muito bem. Bom, obrigado por você estar aqui, Like, e a gente... Vamos lá. Vamos entrar direto no tema, que é o seguinte. Eu queria começar lá, e pode parecer um pouco diferente, eu nunca comecei assim, mas eu peguei do seu trabalho, que você traz um trecho da licença, dos termos de uso, né, do Google, e eu achei interessante só citar uns pedacinhos aqui, aí eu te passo aqui para você começar com uma primeira questão. Mas vamos lá. Nos termos de uso do Google, ele está dizendo assim: olha, as informações que coletamos de você incluem identificadores exclusivos, tipo de configuração do seu navegador, tipo de configurações de dispositivo do sistema operacional, informações de rede móvel, incluindo o nome e o número do telefone da operadora e o número da versão do seu aplicativo que está no teu celular. Também coletamos, eles continuam, informações sobre interação de apps, navegadores e dispositivos com o nosso serviço, incluindo endereço IP, relatórios de erros, atividade do sistema, além de data, hora, URL referenciador da sua solicitação. As informações que coletamos podem também incluir o seguinte: termos que você pesquisa, vídeos que você assiste, áudio, atividades de compra, pessoas com quem você se comunica ou compartilha conteúdos, atividades em sites, apps de terceiros que usam nosso serviço histórico de navegação. Vou parar por aqui. Cara, se eu falasse para você, Lai, toda vez que você falar comigo, eu coleto tudo isso de você. Se eu falar, mas para que tudo isso? Então, cara, me explica lá, por que a USP, a Universidade de São Paulo, ela decide entregar toda a comunicação digital no seu interior dela, com os estudantes, dos docentes, das docentes, com os pesquisadores, dos técnicos, dos funcionários. Por que ela decidiu entregar para o Google? Conta aí para gente. Sérgio, eu queria agradecer novamente o convite. Bom, eu sou a Laila Almeida Braga, né, que esse é o nome de pesquisadora, né? Eu sou recém-formada em geografia, mas comecei agora como aluna especial dentro do mestrado. Esse trabalho foi muito impactante de ser feito, primeiro porque eu fui tomando conhecimento sobre esse tamanho de poder da Google recentemente, após começar a trabalhar com cuidados digitais efetivamente. E dentro da minha graduação, eu comecei a graduação em 2013, a gente vem de um processo que todas as infraestruturas eram autônomas da Universidade de São Paulo, né? Então, tanto
o Moodle, armazenamento de tudo, né, a comunicação com os alunos, inclusive o e-mail, né? Em 2016, importante lembrar que foi um ano bem emblemático para o Brasil, Sim. né? E que nas universidades estaduais, os governadores são as pessoas que indicam os reitores, né? Então, existe uma indicação que, às vezes, ela feita a questão do voto, né, dos setores acadêmicos, mas naquele ano, né, o reitor Zago, né? E esse reitor Zago, ele faz uma escolha de assinar esse projeto, né, esse projeto de cooperação, né, entendendo que isso é um projeto de cooperação, então ele não precisou passar por um processo licitatório, e Hum. tinha também uma explicação de que a infraestrutura seria para vários tipos de serviço, né, porque lembrando que quando você tem um sistema como esse, né, numa cooperação. No caso agora, ele tem o nome de Google Workspace, né, for Education, mas na época Uhum. era Google Apps for Education. Ele inclui o G Suite, né? Então, o G Suite ele vai ter uma série de coisas, né? Ele vai ter os grupos, o Drive, vai ter administrador dentro da na própria USP para usar isso. É um pouco a lógica que a gente viu esses dias, né, do que aconteceu nas escolas estaduais de São Paulo, né? Que teve aquela coisa da Ah, coerciva, né? da instalação sem Da autorização, instalação. de Porque um no caso, ele aplicativo. às vezes, ele pode, não no caso da USP, né? Mas o Google Workspace, ele te dá possibilidade de agir como root dentro dos celulares das pessoas. Não, mas peraí, peraí, Então, peraí, peraí, isso é grave. é, Quer dizer que o isso é Google, grave. É, ele permite, um ele acesso agir root. como o controlador Mas do você celular. É, então, porque, por exemplo, trabalho numa uma organização que trabalha com Google Claro. Space, recebi um celular da minha organização, né? A organização poderia ser uma empresa privada, quando eu saio dela, o próprio TI pode apagar os dados desse celular, é mais ou menos a mesma lógica. Então, o Google Workspace, ele permite isso. No caso da Universidade de São Paulo, isso nunca aconteceu, mas a gente viu nos últimos dias que tinha essa possibilidade, né, dentro do que aconteceu com as escolas, né? Mas voltando, então, foi um processo de passagem somente em relação ao e-mail, então tinha uma explicação, né, de que as pessoas não, a organização Universidade de São Paulo, né, a instituição a Universidade de São Paulo não precisaria olhar para a manutenção desse serviço, e tal. Só que o que é interessante é que dentro da pesquisa que eu fiz, eu fui procurar tanto o contrato, né? E nesse Sim. contrato não tinha algumas informações, por exemplo, a vigência, porque existia um outro termo, que era o termo técnico dessa cooperação. Então, não eram todas as informações que estavam no mesmo documento, que já, para mim, é um indício aí de que não era tão aberto o que significava Sim. essa cooperação. E, e nós, enquanto comunidade acadêmica da USP, a gente tinha um uso das infraestruturas já. Então, a gente tinha um bom uso do Moodle, a gente tinha um bom uso do e-mail, e lembrando que o e-mail, ele é uma forma da comunidade dentro de si, né? Se comunicar Claro. entre si. Não é uma coisa para colocar, sei lá, fazer cadastro em outros tipos de plataforma para receber spam. Não deveria ser para isso, né? Só que outro ponto importante não é que foi só a USP, que é uma coisa que já tem sido trabalhada pelo Observatório de Educação Vigiada e por outras organizações. Esse tipo de abordagem da Google foi para todas as universidades públicas do Brasil. Então, a USP tem, assim, né? Eu faço parte da USP, então tudo bem, vou estudar a USP como um estudo de caso, mas é importante lembrar que isso foi implementado em todas as universidades. Então, as universidades cotidianamente têm passado por cortes de gasto, né, quando a gente fala de universidades federais, mas as universidades estaduais, a USP, a Unesp e a Unicamp, elas recebem uma parte do ICMS. Então, toda vez que o país entra em algum tipo de crise econômica, necessariamente
esse financiamento das universidades vai diminuir. Então, você tem momentos de pleno serviço, pleno emprego e tal, a universidade vai ter bastante dinheiro, mas se tiver uma crise, necessariamente a universidade vai Sim. sentir esse impacto. Em 2016, a gente estava passando por isso, né? Então, não é pouco dinheiro, né? Mas a Universidade de São Paulo é uma enorme instituição de ensino, né? Agora nós temos 116 mil pessoas que fazem parte, com funcionários, professores e estudantes. Então, são 116 mil pessoas que precisam de infraestrutura de armazenamento, precisam trocar e-mails, Sim. e é importante lembrar também que as pessoas, elas podem se acostumar com esse tipo de serviço, né? No trabalho até falo sobre essa questão do trabalho online e offline, né? Então, Sim. existia uma vida offline nas universidades, que ela não existe tanto agora, principalmente por causa da pandemia, né? Então, as pessoas... eu não sei se você está observando isso na UFABC também, acho que seria até interessante você trazer, de Uhum. que as universidades parece que têm menos pessoas, mesmo tendo a mesma quantidade de alunos, mas essa vida física, presencial, ela não tem sido da mesma forma, né? Então, Verdade. a gente foi desaprendendo a estar presencialmente com os nossos pares nas universidades, e isso tem um impacto grande na produção acadêmica, né? E Também. na forma como a gente vê o mundo. Então, foi de 2016, ok. Tinha lá uma vigência de 60 meses, que dá 5 anos. No meio da pandemia, a Google tinha, o Google, né? O Google tinha um valor atingiu um valor de mercado de 2 trilhões de Sim. dólares pela primeira vez. Então, mostra que esse uso, né, esse excessivo da ferramenta, esses dados excessivos das pessoas, produzem a riqueza dessa Hugo, instituição, essa organização. E a partir do momento que acaba a pandemia, né, a gente está, agora acabou mesmo pelo OMS, mas diminuiu 800 milhões de dólares, né? Então, de um ano para o outro. Então, é uma coisa muito, muito forte, né? Outros pontos de atenção nesse contrato, né? Ele diz que ele vai respeitar a propriedade intelectual, mas quando você abriu o podcast de hoje e mostrou tudo que ele pode armazenar sobre a gente, o que é propriedade intelectual, efetivamente? Né? Se você sabe onde eu estou, com quem eu estou, que e-mails eu estou trocando. Então, mas, Lai, deixa eu é, só te falar uma coisa. pode falar. Eu não vi recentemente, mas eu vou até falar nesse episódio para as pessoas Tá, buscarem, né? Eu posso, pela minha memória, há um tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, eu olhei a licença do Gmail, porque eu também tenho o uhum, Gmail, eu tenho vários e-mails. Aí eu sim, olhei e dizia o seguinte, que tudo que tiver lá é propriedade do Google, é sim, propriedade do Gmail. Eu não sim. sei se isso mudou e se isso, no caso da USP, foi alterado por causa da USP, porque a USP está trabalhando com pesquisa. Quando você usa drivers para armazenar dados de pesquisa no Google, você está entregando a tua base de pesquisa para o Google. Sim, E aí, sim, eu gosto muito de lembrar uma tese, uma hipótese, na verdade, da pesquisadora José Van Dyke, que ela fala que existe um dataísmo, né? Que dataísmo seria a crença em duas coisas. Primeiro, que os dados são naturais, neutros, tal, mas também sim. que as empresas de dados são completamente neutras, elas não querem fazer nada, elas sempre estão aí melhorando a sua experiência, nunca com interesses econômicos, políticos, nunca fazendo trambicagem. E se você for ver as histórias empíricas, reais das empresas de tecnologia, você vai ver que tem até muita maldade. Não é à toa que o Google tinha um slogan que ele mudou, que era Don't be evil, e não é mais. Não é mais esse slogan. É, Quando ele muda lá para quando ele cria a holding, né, que é o grupo Alphabet, ele tem lá Alphabet. Uhum, eu acho que agora é do the thing right, não sei o que, faça a coisa certa, uhum. seja ela o que for, né? Mas, E mas para quem for também. para quem for.
Então, na verdade, a gente conhece a história da IBM trabalhando para o nazismo, eles até fizeram autocrítica pública. Pô, as empresas trabalham no limiar da ilegalidade ou na ilegalidade. Mas tem essa história, né? Tem essa crença. E essa crença, num contrato, a Van Dyke fala, é uma crença absurda. É claro que o contrato é para você usar na justiça. Mas, cara, Uhum. quando eles falam, quando você vai ver os termos de contrato, você vai ter que entrar na justiça lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Que cidadão, que estrutura, mesmo para a universidade, manter um advogado lá nos Estados Unidos para entrar no. Não é uma coisa barata, nem simples, e com a dificuldade de você bancar esse advogado contra uma empresa gigante norte-americana, que para perder um processo no judiciário americano precisa muita coisa, né? Porque É. eles jogam bruto lá, né? Então. E a Xoxana também traz, né? Eu coloco no trabalho o termo do Sim. incontrato, né? Ah, Então, você tem razão, em contrato. é um incontrato. Então, quando você lê lá que eles falam que eles vão proteger a propriedade intelectual, mediante que a gente prove que eles feriram. Como que se prova? É. Tipo, né, a Universidade de São Paulo, ou qualquer universidade do país, ou o próprio, né, sei lá, talvez, sei lá, Ministério da Educação, não sei. Mas, ainda assim, como que a Nossa, é gente faz mesmo. isso se a gente não tem acesso, Cara, né? Então, você agora matou um negócio aqui, trouxe um negócio que é sim. espetacular. Sabe por quê? Porque uma das críticas que a gente tem à legislação de patente é exatamente o contrário, Uhum, que é o seguinte, em geral, eu chego e digo assim, ó, a Lai fez um aplicativo X que viola essa minha patente. E uhum, aí, lá e você tem que provar que não violou. É uma inversão do ônus da prova. sim, Olha que loucura. No caso, eles estão reinvertendo a inversão que eles fizeram, só para. sim, Porque aí, nesse sim. caso, como é que você vai provar que você foi assaltado, a tua caixa postal foi copiada? Até porque essa ideia de que você foi roubado é uma ideia um pouco distinta do mundo material. Porque quando eu roubo um celular, ele É, desaparece. Quando eu copio um dado, não. Ele continua lá, né? sim, Interessante. sim. Então é muito perverso, e você é uma disparidade de poder muito grande. Então, quando as universidades meio que são obrigadas, principalmente durante o período da pandemia, né? As universidades não tinham como lidar com grandes lives entre alunos, né? Matérias de 160 pessoas, às vezes, Impossível. naquela matéria. Impossível, impossível, né? Dentro, a gente hospeda, né? A Maria Lab hospeda serviços de comunicação online, a gente sabe como é oneroso, né? E as universidades não têm como, porque elas não têm financiamento para isso. Então, é importante que a culpa não é da USP só, né? Tipo, nossa, a Sim. instituição, mas como que o Estado Nacional, né, o Estado brasileiro, permitiu que isso acontecesse. E aí eu Ah, trago isso, né? Porque é isso, né? O Estado brasileiro investiu em mim, eu, Laila Almeida Braga, foi investido na minha educação para que eu devolvesse algo para a nação. Esse algo para a nação pode ser a minha pesquisa, pode ser eu como uma profissional qualificada, várias coisas, né? Vou pagar imposto e tal. Essas plataformas, né, quando elas pegam esses dados, inclusive os dados que não são abertos, porque não tem uma política de gestão de dados dentro dessas plataformas, é o dinheiro da nação enriquecendo essas big techs, entendeu? Então, está para além das universidades só. É um projeto de nação. Dentro do projeto de nação, é preciso que a nação entenda que a educação acadêmica, as pesquisas fazem parte da nossa riqueza, e por fazer parte da nossa riqueza, a gente precisa defender isso, sendo através de servidores seguros, sendo através de dinheiro em infraestrutura nacional. É isso, né? Então a gente teve vários exemplos. O Dias Nascimento falava disso, o Morozov veio falar aqui essas semanas, mas a gente está falando que é preciso, né? Então, quantas pesquisas estão deixando de ser feitas nesse sentido, né? Para pensar numa uma tecnologia que sirva ao povo brasileiro, porque a gente não tem, na base da produção acadêmica, esse tipo de pensamento soberano, né?
Então, existia uma justificativa da superintendência, por exemplo, de que parte das pessoas, acho que 20% ou mais, já passavam, né, os próprios e-mails para as suas caixas de Gmail. Mas isso não é justificativa, porque existe a missão da universidade, né? Por isso que eu abro o trabalho falando sobre o decreto de criação da USP. Então, para que serve a universidade? Para que Sim. servem as universidades federais? Tem uma função. Então, essa função acaba sendo traída quando a gente faz isso de colocar os nossos Claro. dados para essas big Agora, techs. Lai, deixa eu aproveitar essa bola que você levantou, que é muito importante. Eu queria, assim, colocar um ponto de vista aí sobre essa questão. Uhum, Todo mundo usa o Gmail, então a USP usar o Gmail não acrescenta nada, ou não cria nenhum problema. Eu não concordo. Vou é, tentar, aí você vê o que você acha. Eu por acho o favor. seguinte, quando eu uso o Gmail, eu uso para algumas coisas. Por exemplo, Sim, eu não uso determinados e-mails que eu mando da Federal do ABC, eu uso o e-mail da Federal do ABC, ou e-mails do WhatsApp, ou e-mails do Yandex. Eu tenho como várias pessoas têm. E quando você tem vamos chamar assim, um drive de arquivamento, se você está no Google, tudo bem, você está pondo dados para o Google. E uhum, quando você tem um outro da sua universidade, você está armazenando na sua universidade. Não sim, necessariamente aquela quantidade enorme de dados você vai trafegar pelo Gmail. O Gmail ter dados de você aqui para você conversar não sei com quem, não é a mesma coisa que ter dado da relação de pesquisa ou das listas de sim, discussão de pesquisa que podem ser da universidade. Então, eu acho que essa história que acabou a proteção e a segurança, então não adianta sim, fazer nada, eu acho um equívoco, porque não é verdade. Tanto é que o Facebook coleta dados o tempo todo, porque o Google não passa os dados que ele coletou para o Facebook. Nem o Facebook passa para a Amazon, nem a Amazon passa para a IBM. Então, todo mundo não vai uhum. matar sua galinha dos ovos de ouro, mas a USP matou, as federais mataram, porque elas entregaram sua base de dados. E tem uma coisa diferente. O e-mail do Sérgio Amadeu, quando eu quiser, eu vou lá e encerro. Não sei se você reparou, nunca vai desaparecer. Eles vão continuar com seus dados. Ele diz: não, você Sim. encerrou. Encerrou para você, cara pálida. A Porque cópia está lá. a cópia está lá. Agora, pense Sim. bem: quando chega para a USP e fala, ô Google, desculpa aí, vai, eu não quero mais esse contrato, eu quero trazer minhas caixas postais para mim. Vê se consegue. Não consegue, ele vai falar, não, mas a adesão é individual. Ou seja, não tem como obter, não tem como obter. Tem uma adesão que não é individual, é uma adesão da instituição, pelo menos está no contrato, né? Mas Então, tenta mas buscar para não ver. vai apagar. O que está lá e acabou. Isso precisa ser dito, né? Então, o que está lá agora é de domínio do Google. Ponto. O que vai ser depois, não sei, né? Mas no agora é o que temos, né? Temos esses dados todos que estão lá, vão ficar Que salvos. loucura. É uma loucura, mas também quanto, sei lá, a Dilma tentou, né, logo depois que foi descoberto através das revelações do Snowden, fazer um decreto, né, que isso pudesse ser fortalecido como medida nacional, né? Nas estaduais é complexo porque são estaduais, né? Mas mesmo assim, se fosse uma política nacional, então essa ideia de que tá lá e não tem mais o que fazer, isso É. precisa ser dito. Então, quando eu escolho fazer esse trabalho, eu também digo, olha, universidade, é isso que vai acontecer, é isso que pode acontecer. A gente está colocando em risco os dados de pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Pesquisas que a gente faz, sei lá, com indígenas, quilombolas, pessoas de outros territórios vulnerabilizados. Então, como que faz? Né? Porque, e Pesquisa aí de foi interessante que saúde. na minha banca, Aham. pesquisa de saúde, bom, na minha banca tinha uma pessoa, né, que é a Gabriela Sim. Nardi, que ela é antropóloga, que ela Sim. até trouxe uma questão que, quando você está na antropologia, quando você vai entrevistar pessoas,
A banca de ética faz um monte de perguntas para você, de como você vai fazer a sua pesquisa e tal. Se você tem que respeitar tudo isso para que isso seja aprovado, para você realmente poder fazer a sua pesquisa. Quando a gente entrega esses dados para uma plataforma como a Google, esta validação primeira vai para onde? Né? Porque a gente está entregando por uma coisa que nem está no nosso país, está hospedado em outro país, Sim. sofrendo com a legislação de outro país, né? Entrar com a questão do lobby Aliás, também, né? aliás, Que é aliás, proibido aqui, lá não. a Então, legislação norte-americana não é compatível com a LGPD, não é. Eu exato. sei que tem uma Agência Nacional de Proteção de Dados que não faz nada sobre isso. Mas vamos dizer uma coisa clara para você: não é compatível com a legislação europeia. Tanto é que a Europa está forçando, os Estados Unidos falou, não, calma, está tentando um acordo para impedir a localização de dados na Europa. Por quê? Porque não é compatível, a legislação americana não é compatível. Lá eles fazem, o governo, ao contrário daqui, para o governo acessar a caixa postal de qualquer um no UOL, tem que ter ordem judicial. Lá não. Uhum. Lá não. Uhum. Lá é só alegar alguma lei antiterrorista e acabou. Lá, ou o Cloud Act, que está vigorando, que tem uma série de coisas ruins, a lei das nuvens deles, de conectividade, na verdade, é um absurdo. Então, essa Agência Nacional de Proteção de Dados, a primeira coisa que ela devia fazer, mas na verdade, ela não fez nada em relação a essa hospedagem, na minha opinião, irregular, ilegal de dados nos Estados Unidos. Segundo, tem dados sensíveis aí, absurdos, dados de pesquisa, pesquisa de saúde, que é complicadíssimo, né? E que tá lá na base de dados dos caras. Aí você fala, mas eu tenho um contrato. Lê o contrato, então. Contrato tem termos genéricos, tem termos que é É, bem complicado, é bem complicado. Além do é. fato do Snowden já ter nos alertado em 2013 que a NSA faz uma série de buscas em torno das Big Techs. Eles não espionam a gente diretamente. Quem faz isso é a CIA. A NSA faz isso via as Big Techs. É triste, né? Mas Mas é um problema de segurança nacional, né? É um problema de também segurança nacional e isso precisa ser tratado como, né? Então, dentro da geografia, a gente tem a geografia política e a geopolítica, né? Que também é também um convite para que essas partes, né, da geografia olhem para isso, né? Porque tem uma territorialização da internet. tem. Isso não é ensinado nas universidades, né? Então, os cabos submarinos, né? Isso não Não é. está sendo feito um cabo que é o cabo Monet, que é Google, Brasil, a Google, ou uma empresa de telecomunicação da Angola e uma do Uruguai, mas viu, a Google, sério? É. Então, é muito É. poder, né? Então, são em todas as esferas da conexão na internet, armazenamento, a própria conexão, todas através dessa empresa. Agora, Então, ela só te falando uma coisa aqui. Tem uma jogada assim. O MEC ou o MCTI não precisa achar que vai criar uma infraestrutura de streaming. Eles criaram uma no Rio Grande do Sul, que não tem uhum, dimensão grande, pode dar uma melhorada nela e fazer ela ficar grande e a gente não precisar mais usar essas outras coisas, mas precisa de infraestrutura, precisa ampliar os data centers, precisa ampliar a conexão, precisa ampliar o número sim, de máquinas, ou fazer vários federados, usar uma base do Jitsi e fazer e melhorar, mas precisa de muita infraestrutura. Mas o MEC pode fazer isso. O MEC pode fazer uhum, isso e as universidades aderirem. sim. Aderirem. Quem quiser, muita universidade vai aderir e a gente vai ter condição de ter uma infraestrutura digital e de dados própria, que aí, sob a nossa legislação, pode fazer experimentos com comissão de ética autorizando, como você bem falou, porque eles Uhum, fazem os experimentos que a gente nem sabe quais são, né? sim, Então, cadê a infraestrutura nossa? sim. Esse é o... É uma questão de soberania.
assim, não ter infraestrutura suficiente para as universidades, né? Porque se a gente olhar, né, eu cito a questão da supersoberania na China, né? Foi colocado dinheiro mesmo nisso, foi colocado, foi um serviço nacional para cibersoberania, né? Então, precisa desse esforço nacional, entendendo que a internet é transversal em todos os setores da nação agora, entendendo também que a gente está produzindo dados e consumindo coisas da internet das coisas e tal. Então, os nossos dados estão produzindo riqueza para outra nação que não é a nossa. Então, o Brasil ele tem a oportunidade, inclusive pela nossa dimensão, pelo nosso caráter de relações internacionais, dentro da América Latina mesmo, ser um expoente para isso, sabe? Então, a gente tem a CEPRO, mas tem outras possibilidades que olhar para isso e fazer uma formação nas universidades de um pensamento tecnopolítico mesmo. A gente precisa ter essa quantidade de lixo eletrônico nos nossos e-mails da universidade? Não, mas para isso precisa de um protocolo. Sem protocolos e sem explicar e educar a universidade, porque agora, no agora, no caso da USP, né, 116 mil pessoas estão fidelizadas a usar plataformas da Google. Então, a Google, né, o Google, usou da notoriedade da Universidade de São Paulo, e ele diz isso, inclusive, né, não dessa forma, mas a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp, a FINS, estão dentro da cartela de clientes do Google, quando o Google vai vender esse serviço para escolas menores. Então, usa da infraestrutura da nação, do dinheiro da nação, da notoriedade produzida pela nação para fortalecer essa empresa. Então, olhar para o que tem. Então, tá bom, a gente não tem e-mail, a gente não tem infraestrutura de e-mail. Ok, gente. Não, antes era 100 e-mails. Eu não sei se a gente precisava mais de 100 e-mails na nossa caixa, entendeu? Não sei, realmente não sei. Eu sei que, o que que você faz, né? Então, é uma coisa importante também explicar. Quando o Google fecha essa parceria com a USP, ele dá acesso a um drive ilimitado para cada uma das pessoas. Ter acesso a um drive limitado, primeiro, que isso não existe em nenhum outro lugar, né? Mas você fomenta a concentração de dados dessas pessoas Claro. todas nesse serviço. Então, a gente sabe que computador é caro, HD a gente não sabe usar, que queima, pendrive, aquela coisa. E, pô, você tem lá uma infraestrutura que não tem limite. Eu vou colocar tudo da minha vida lá. Eu vou fazer Ah, backup do meu computador, vou fazer backup do meu celular, vou colocar minha produção acadêmica, os professores vão fazer drives e compartilhar com os alunos. Todos os saberes iam ficar concentrados. Então, você dá um serviço gratuito, mesmo que vai ensinando as pessoas a usar a internet de uma outra maneira. Eu brinquei esses dias, né, de uma atualização do Instagram que agora permite que coloque música, e o MSN deixava a gente colocar música, né? Então, que na verdade a gente queria um grande MSN, que a internet fosse como era antes, né? A gente está vivendo. E às vezes não pô, era isso. Então, mudou-se a lógica cultural do uso da internet para a academia. Inclusive, isso está no esvaziamento, mesmo depois da pandemia, porque depois da pandemia era para estar lotada as academias todas, né? Então, era para geografia, para todos os lugares estarem lotados. E não. Então, houve uma mudança cultural. Existe também um ponto que isso está sendo abordado agora com a questão dos professores, né, nas escolas estaduais. Você monitora os professores, né? claro. Você monitora os alunos. Então, é um nível de monitoramento, um nível de vigilância que a gente nunca precisou, né? Então, por que que agora? Piorou tanto a vida? Ou piorou a vida por causa disso, dessa lógica de usar Pois é, mas tecnologia? essas tecnologias você matou, né, Laia? Elas são performativas. Elas Mudou a criam, cultura. elas criam outras situações, elas rearranjam as coisas. E é curioso, né? As pessoas. Eu falei isso para o Morozov, mas ele ainda não chegou nessa ideia. Ele disse que, olha, não, eu vou usar despossuição, expropriação. Eu falei, mas tem tudo isso, mas tem um negócio que alimenta isso, porque a gente pode recusar a expropriação, né? Mas o que alimenta isso chama alienação técnica, que é o quê? A gente só sabe usar assim.
Não, é que a gente não considera a tecnologia algo que faz parte do nosso cotidiano. A gente discute futebol, politiza alimentação. Não, eu sou vegano, não sou vegano. A gente discute moda, a gente discute feminismo, discute filosofia, discute tudo. Mas tecnologia não, só problema técnico. Isso eu compro no mercado. Porque se você for ver, eu estou entregando um texto Panpox que eu estou fazendo com o Rodolfo sobre localização de dados, data center e inteligência artificial. Eu acabei não relatando tudo que a gente levantou, mas, por exemplo, vários países estão localizando dados, estão brigando, está tendo luta O próprio política, TikTok. por exemplo. Mas a Indonésia está tendo luta Sim. na Índia, tá tendo, e os caras estão sabendo. A Europa está tudo pá, e o Brasil ainda tem um cidadão que está lá em Brasília falando um monte de asneira, dizendo tecnologia que nem uma caneta, eu uso a que funciona. Não, tecnologia é estratégica, tecnologia você constrói, Sim. tecnologia não pode ser assim, eu não aprendo matemática, eu tenho uma máquina de calcular, ha, 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 ha. Que isso, cara? Você tem que aprender matemática, sim. Não é porque a máquina de calcular vai deixar de calcular, é porque você pode inovar os cálculos, inventar novos cálculos. Você tem que dominar aquilo que faz. O país, né? Não é todo mundo que tem que dominar, mas o país tem que dominar. O país precisa. O país Por precisa. assim, mudou o contexto geopolítico, o país, se ele não tiver soberania, acabou. E é importante retomar que por que a internet existe, da forma que ela existe, é por causa da guerra. É isso. Né? Era por causa da guerra, era a possibilidade de ser bombardeado e perder todos os seus dados. E para que isso não acontecesse, descentralizou. Então, existe um pensamento dessa ciberespaço que a gente foi perdendo, né? Politicamente, a gente foi perdendo. A Isso. tecnologia, como você disse, é muito boa essa sua que você trouxe, de que a gente não discute Não a discute. tecnologia de forma política mesmo. Mas a gente tem sentindo os impactos dela na nossa vida. A gente está adoecido, a gente entra e fica lá alienado, não alienado, mas fica lá, né, com um movimento repetitivo, né, tomado pela tecnologia. Aí é E submetido mesmo, né? Você fica. Eu submetido. gosto da expressão que eu vou inverter também. É como alienação. Eu tirei do. Tem Sim. algumas expressões, ó. Alienação, sim. Modulação, o Deleuze tirou do Simondon e nós invertemos do Deleuze, mas a gente usa mais parecido com o Gilles Deleuze. Alienação técnica, a gente tirou também do Simondon. É diferente da alienação do trabalho. Ela reforça a alienação do trabalho. Ela reforça o neoliberalismo, a alienação técnica. E você está falando de uma coisa agora. Tem outro termo, a gente está usando esses termos. Por exemplo, olha que loucura. É outra coisa que eu fiquei meio assim, colonialismo de dados, né? A gente fala, nós somos os criadores dessa expressão. Não, quero dizer, nós Não. estudamos a internet, somos modernos pra caramba. Não. Quem criou essa expressão foram os militantes dos movimentos indígenas que lutavam para defender os dados do seu território e do seu povo, contra a extração, que é também de madeira, que é destrutiva, mas que também é de dados. Eles foram os primeiros a usar o termo de maneira ampla, para eles, a chamada soberania de dados. Aí a gente acha que nós estamos América. Não, foram os Não. originários. Sim. Não, costuma ser. E aí, um ponto que eu não trabalhei no trabalho, mas o da banca foi perguntado, por que que eu não falei de imperialismo, né? Falei de colonialismo de dados e não imperialismo. Que colonialismo de dados, na verdade, é a forma como a gente se relaciona com essa tecnologia, e por isso que a gente acha que, tá tudo bem, porque é a caneta e tal. A gente está numa lógica bem de pensamento colonizado, né? E de Sim. não entender que também o Brasil tem um papel, poderia ter um papel de expoente, como a gente já teve no debate sobre governança na internet, né? Recebeu É, 2 IGFs, não foi por nada. Não foi porque a gente estava aqui a passeio, não foi por isso. A gente tem pessoas pensando na internet há algum tempo. Mas tem o exercício do imperialismo das Big Techs sobre o nosso país, né? tem. Então, é interessante, e aí o Milton Santos traz isso, né?
essa convergência dos momentos, né? Essa unicidade do tempo e tal. É muito sofisticada a leitura que as Big Techs têm sobre o território brasileiro, né? Então, é sofisticado tanto de saber onde a gente está, o que a gente pesquisa e tal, mas também sofisticado não falando só do Google, mas a Uber tem muitos dados sobre vias que poderiam ser usados para a gestão pública. O iFood tem dados sobre alimentação brasileira, por mais que seja só a classe média, mas é uma, né, sei lá, a classe média está só comendo coxinha. A gente, ó, vai ter uma hipertensão, vai estourar umas veias, né, e tal. Isso dá Claro, para ser medido. Então, o que eu acho que as pessoas não sabem de forma ampla é como que eles capitalizam com os dados, né? Como que interessante. funcionam os cruzamentos, como que eles vão saber? Por que é importante? O que é privacidade para a gente dentro do Brasil, um país que foi colonizado? O que significa privacidade? Então, por que para a gente está tudo bem, né? Para tudo bem entre aspas, né? Mas por que faz parte da ordem do dia? Porque a gente vive vigilância desde sempre. A É gente não tem verdade. privacidade desde sempre. Privacidade também é uma coisa que, para algumas populações, isso também é meio confuso, né? Por que eu não posso... Privacidade não existe em algumas culturas, né? Então, é uma estratégia de cuidado, mas essa é uma estratégia de cuidado que, se não for implementada nacionalmente, como uma defesa da nação, né, do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa de soberania, por quê? Para que a gente sobreviva. A gente precisa lembrar, né, geograficamente, o que é esse território? Né? A gente tem água, a gente tem todos os nossos conflitos, Não, tem, mas nós temos muita riqueza. o maior produto de exportação do Brasil era avião, da Embraer. Aquela que o Temer tentou entregar para os americanos e deu um rolo contratual, porque senão a gente entregue a Embraer, gente. A Embraer. E aí o motorista de Uber uma vez falou para mim, mas não é melhor ficar com os americanos? Pelo menos não tem roubalheira. Eu falei, cara, americano vai roubar e o dinheiro roubado vai ficar nos Estados Unidos. Agora, se a Embraer tem roubo ou não, primeiro que ela foi privatizada, né? Isso ninguém leva em conta, né? Porque aí é dinheiro privado. Mas, de qualquer forma, não é esse o problema. Mesmo que fosse público, uma empresa, você pode colocar sob o controle público da transparência, se ela é pública, você luta para combater a corrupção e o dinheiro fica aqui, o conhecimento fica aqui, mas o cara fica, não, mas isso não dá, é melhor entregar para os americanos. Olha o, a ideia de jirico que esse cara tem, que é a ideia do Partido Novo, que é a ideia desses neoliberais. O neoliberalismo se alimenta da alienação técnica, se alimenta dessa perspectiva de que não há nada que fazer, né? Que o cara fala, não, a segurança não há nada que fazer, privacidade não há nada que fazer, é o discurso da derrota. E nós sabemos que tem muita coisa para fazer, tem muita gente. Aliás, tem uma coisa que eu faço, eu virou um mantra, eu falo em todo momento que eu posso, estou aproveitando a conversa que vou falar de novo. É o seguinte, vou falar de novo. É o seguinte, a sede operacional do Google na América do Sul e no Brasil, durante muitos anos, não sei se é até hoje, era Belo Horizonte. Por quê? Porque ele comprou uma empresa incubada na UFMG de computação, que ele comprou e ficou com todo mundo, entendeu? E essa empresa que desenvolveu o mecanismo de busca avançado do Google. Ou seja, o Google usou a estratégia de comprar empresas em todo mundo e submeter a inteligência ao seu rendimento. Essa ideia que o Brasil não inventa nada, tal, é uma ideia mentirosa. Sempre tem um Roberto Campos, né, que é o avô desse presidente do Banco Central, entreguista, que era contra fazer a Petrobras, que era contra fazer uma indústria de informática brasileira. Sempre tem o cara que diz: é mais barato entregar o aço, o ferro, o minério de ferro para os americanos e comprar da United Steel o prego, o aço. Eles fazem. Hoje, com dados, Lai, é a mesma coisa. A gente entrega um monte de dados, eles processam nas suas empresas, com o machine learning, o deep learning, as redes neurais dele, cria produto e serviço e a gente vira usuário ou desenvolvedor de app e fala, nossa, você viu como nós estamos bons? Temos 1.500 empresas que desenvolvem apps, aplicativos, que usa a estrutura
de dados, a infraestrutura dos caras. É E lamentável? eu fico pensando, precisa ter tantos aplicativos? Eu não sei. Não. É. Eu tenho a questão de que as pessoas também não sabem o que é software livre, por exemplo, né? A gente Não. precisa fazer software livre, precisa fomentar os software livres. A geografia tem um exemplo, né? Existe para você fazer mapeamentos, você usa o ArcGIS, né? Sim. E o ArcGIS ele é caríssimo, uma coisa assim, impagável para as universidades. Mas existe o software livre que chama QGIS. O QGIS poderia ser fomentado pelas universidades. Ele é feito em Python também, ele é software livre, você consegue ter ele atualizado, que isso é importante, né, por todos os motivos, se não tem debate tecnopolítico, não entende a importância de não ficar dando dinheiro, talvez, para o ArcGIS. Porque se o ArcGIS é soberano no mercado, por que não melhorar o QGIS a ponto dele também poder ser? Ah, Né, mas para que a gente aí é a tenha. discussão do software livre. Tem um cara que vai Mas é a falar, universidade pública. Isso eu precisa ser uso que nem reforçado. caneta, eu uso a que funciona melhor. Não, eu uso que nem É, caneta. E outra, você vai ter que investir aí nos engenheiros, cientistas de dados, umas meninas para desenvolver. Aí eu falo, ainda bem, porque aí você está investindo em é, gente. Aí eles, não, eu prefiro licença de propriedade, é muito mais barato. Esses são os caras que estão aí. Esses caras são os colonistas, colonizados, mas eles estão impostos. Por exemplo, infelizmente, hoje o Serpro, ele continua sendo barriga de aluguel da Amazon. Não dá para romper de uma hora para outra, mas ser barriga de aluguel, revendedor da Amazon, aí não dá, né? Por que é. ele não cria, não põe as melhores cabeças, junta com as universidades e não faz uma infraestrutura que começa pequena? E vai Sim, avançando, e vai tirando os outros, e vai falando: olha, eu estou fazendo que nem vocês nos Estados Unidos, que está trazendo o semicondutor de volta, que está falando que o TikTok tem que ser uma empresa deles, que está desenvolvendo coisas tudo lá. Nós estamos fazendo que nem vocês, ué. Não pode? Aí eles, e não, a mas gente tem eles. oportunidade. Ah, mas eles podem, nós não. Porque a gente. Tem uma questão geopolítica também, né? Tem uma Claro, questão geopolítica. E é uma. Mas é isso, é preciso que comece por algum lugar e que seja pelas universidades, né? Não tem. Eu falei recentemente sobre isso em um outro evento, que quantas inovações a gente está deixando de ter porque a gente não tem servidores mais baratos para que as pessoas subam coisas. E para o povo brasileiro, não para a lógica de mercado, né? Que as pessoas têm uma dificuldade também de pensar que não são todas as tecnologias que precisam ser mercantis. claro. Inclusive nas universidades, a gente precisa desenvolver mesmo coisas que vão para o mercado? Às vezes não. A gente pode desenvolver coisas que vão facilitar a vida das pessoas. Quantos mais geógrafos teriam fazendo mapeamento no Brasil se o ArcGIS não fosse soberano e fosse o QGIS, né? Se tivesse uma uma forma de disseminar mesmo o conhecimento de mapas. Mapa é importante. Tanto é que mapa é importante que a gente não sabe nem as escalas reais dos continentes. Por que mapa é importante? Porque mapa é político, né? Eu dou às Mapa. vezes o exemplo de que durante a colonização do Japão sobre a Coreia, o Japão fez mapas que diziam coisas que não eram reais sobre o território. Isso é expressão de poder. Claro. E o que é expressão de poder se você tem satélite, né? Se tem um carro aqui passando do Google, mapeando a minha rua, né? Tirando foto das pessoas, que depois eles vão dar uma chamuscada no rosto, mas lá dentro do servidor tinha o rosto da pessoa brasileira Claro. lá e de vários outros Claro. territórios, né? Claro. Então, são várias dimensões tecnopolíticas que a gente não tem estudado nas universidades de forma ampla e que tem impactado a nossa produção acadêmica e a forma como a gente se coloca dentro da internet, né? Então a gente tem lá, as pessoas não sabem, mesmo na universidade, o que é zero rating, por que a gente usa o WhatsApp da forma que a gente usa, não sabe, pô, tem aqui, sei lá, boa parte da população não tem acesso à internet de outra forma que não seja através desses tipos de aplicativo, não sabe que, pô, tem um mini espião na sua casa porque você tem uma coisa que tem uma câmera, um microfone e várias outras coisas. Na As pessoas verdade, que Lai, então é uma vai lá, vai. É É, uma. é função do Estado. É função do Estado informar que as pessoas sobre isso, porque o Estado está escolhendo usar essas plataformas e a gente precisa falar sobre o impacto disso para o povo. Né? A gente não Ah, pode ser colonizado e ficar entregando dado e nossa riqueza para o norte global.
a questão da União Europeia com o threads, por exemplo, né? Não tem threads na União Europeia porque simplesmente fere tudo, tudo. Pegou como ferir todas as coisas de privacidade e segurança. Vamos fazer esse aplicativo zero. E não podem estar em determinados Não pode. territórios, porque é o exercício dos estados, né? Então, quem trouxe a internet para o Brasil? Embratel. Não ia ser a próprio Google ou qualquer IBM que ia trazer. Quem tem dinheiro de verdade de infraestrutura é o Estado. E o Estado precisa fazer isso para que a gente continue, né? Tanto dentro do capitalismo, né? Pensar que mais de 40% do PIB chinês é para tecnologia. É. Isso é Na tangível, verdade, é sabe? uma coisa que eu vou falar aqui, é aproveitar que você falou do chinês, mas eu quero dizer o seguinte: é preciso atualizar esse dado, tá? Mas É claro. na primeira Tem década sempre do trabalho. século. Não, não, olha o dado que eu vou falar agora. Na primeira década do Uhum. século XXI, as compras de tecnologia da informação do governo federal, estaduais e municípios correspondiam a 54% do mercado de TI no Brasil. Por isso que essas big techs está cheio de lobista do governo federal, que é o que mais faz compras, é uma fatia enorme do mercado de TI do Brasil. Então, quando eu falo o MEC tem que criar o seu próprio data center, o MEC. Ah, não, mas já tem o da RNP. Não, o RNP já foi o que diz que foi. Agora ela compra tudo da Amazon, compra da Microsoft. Orienta as universidades a usar a Microsoft. Ela foi. E é uma OS. O que é uma OS? É uma estrutura que não é diretamente do Estado, mas que não tem funcionário de carreira. Então, os caras, durante o governo Bolsonaro, eles passaram a pôr no site deles eles fizeram um estudo enorme para orientar que as universidades e instituições brasileiras contratassem o Google, a Microsoft, etc, etc. Cara, tá lá no site deles até hoje. Tá lá. Então, qual que é o problema? O problema é que o Bresser Pereira, que criou a OS, já se arrependeu disso. Porque uma coisa é o seguinte: um funcionário público, ele pode ser deslocado, ele pode ser trocado. E quem é que manda essa política entreguista que está hoje comandando a Rede Nacional de Pesquisa? Não sei, não sei. Eu não sei o que está acontecendo lá. Aí eles falam, não, mas agora estamos pondo dinheiro lá. E aí, para botar na mão da Amazon, da IBM, nós vamos continuar fazendo isso? Quer dizer, complicado. Se o governo federal mantém o que não dá para trocar na mão dessas big tech, tudo bem. Agora, cadê os projetos para ganhar um pouco de autonomia, né? Essa é a questão. E é uma autonomia em prol do Brasil, né? Não é uma política, deveria ser uma política de Estado, não é uma política de governo, primeiro, né? Claro. E também, né, olhando a nossa Constituição, a primeira coisa que está na Constituição é soberania. É. E também, dentro da Constituição, ainda de tudo, né, das principais partes lá, o papel do Brasil na América Latina. A gente tem como, né, fazer infraestrutura, inclusive, para outros países, Não, né, de podia uma fazer forma, pô, junto. tem o BRICS, né, BRICS. tem o BRICS, tem uma questão que, tudo bem, a gente tem que fazer uma infraestrutura, a gente tem que fazer um outro lugar de backup, que não dá para ser, né, tudo no mesmo território, ok. Mas a gente tem capilaridade no planeta para isso. E isso Claro. precisa estar dentro das políticas de Estado. Olai, É preciso que todos os estratos da população saibam isso, e todos os do governo também, né? Então, não só sociedade civil. A gente está produzindo conteúdo da sociedade civil em prol disso, mas precisa ser um exercício de todos os setores da nação. ou Pode falar. seja, o que você traz o seguinte: nós temos condição de desenvolver as coisas. Está faltando uma Tem. decisão, né? Decisão, É, planejamento, geopolítica, inclusive, geopolítica, principalmente, talvez, né? principalmente. Pô, legal. Pô, ô, Lai, obrigado pela sua participação, que a gente está Já foi. chegando a 50 minutos. É difícil. A gente vai voltar a falar disso, porque esse tema mal Claro. começou a pegar. Queria lembrar que em setembro, talvez do ano passado, 600 pesquisadoras e pesquisadores
assinaram uma carta que chama Carta pela Soberania Digital e entregaram para o Lula. E já tem 9 meses aí, e o pessoal que está aí não gosta muito de soberania digital. A gente está precisando ter algumas políticas de soberania digital e começar a fazer as infraestruturas, e como você mostra no seu trabalho, a universidade talvez seja o ponto de partida, né? Mas diga aí, Lara, dê a sua mensagem final para os ouvintes do Tecnopolítica. Sérgio, obrigada. Passou super rápido, né? 50 minutos rapidinho, mas vocês veem que é um tema muito denso, né? E um tema denso para todas as áreas do conhecimento, né? Então, eu estou fazendo no trabalho um convite para a geografia falar sobre isso, porque a gente não fala tanto quanto deveria, né? E também a gente pensa poder, né? Geografia, em primeiro lugar, sabe para fazer guerra, e a gente não pode estar sujeito, né? Então, a gente tem que ser sujeito, né? Então, faço o convite para que vocês leiam esse trabalho. Ele vai ser Legal. publicado e vai ter o link Ah, lá nas coisas do Sérgio, do Tecnopolíticas. Mas também faço convite para vocês lerem outros conteúdos que outras organizações estão pensando, né? A Marcha Mundial de Mulheres fez um conteúdo muito bonito sobre soberania, soberanias, né? Porque não existe uma soberania sem a ah, outra, a gente precisa de soberania energética, alimentar, para ter a tecnológica. E pensar que a soberania é o meio, né? A gente vai atingir ela de alguma legal. forma com as nossas redes. Então, colocar energia nisso, colocar energia nesse debate nas redes sociais, que seja, para que isso esteja na boca do povo mesmo, Legal. porque quando descobrirem o quanto a gente está à mercê dessa capitalização dos nossos dados, acho difícil que as pessoas não fiquem incomodadas da forma que a gente Muito tem bom. vivido até agora. Muito Obrigada. legal, Laila. Muito legal. Estava aqui com a Lai, né? Deu essa aula pra gente aqui. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados no próximo Tecnopolítica. Tchau. Bye, bye.